A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar aqui a lição número 7 da revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2021, a lição que traz como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Estou aqui com minha revista em mãos e agora nós vamos fazer algumas reflexões sobre os principais temas aqui dessa revista, dessa lição especificamente. Este vídeo é o vídeo de destaque, onde eu destaco algumas partes, alguns temas. Aqui pego algumas dúvidas, tiro algumas dúvidas aí que os irmãos já me enviaram e eu tento me aprofundar em alguns pontos. Tá? É um vídeo um pouco mais dinâmico, diferente do primeiro vídeo que eu já postei, postado na segunda-feira, esse outro vídeo, onde eu sigo a lição, aí o passo a passo da lição. Então aqui você vai ver um vídeo onde eu vou destacar alguns pontos, tá? Não é seguindo o passo a passo da lição. Se você tiver interesse nesse outro vídeo, na descrição do link desse vídeo aqui tem o link para o outro vídeo. Mas está dentro do site do EBD em Foco e dentro também do nosso canal do YouTube. Então você vai acessar aí este conteúdo. Tá, o conteúdo mais completo. Na verdade, no EBD em Foco nós temos uma grande quantidade de conteúdo de apoio para você que é professor da EBD e usa a revista da CPAD. A gente tem aí o vídeo de dicas, né? Tem esse vídeo de destaque e tem também aí vários conteúdos em PDF, além dos slides em PowerPoint das lições de adultos e jovens. Então vamos lá. Em relação ao conteúdo da lição, eu postei três textos que vão além daquilo que a gente já costuma postar, que eu chamo de conteúdo complementar. Aí eu coloco na descrição dos vídeos, todo o material que a gente coloca em vídeo tem lá o conteúdo complementar. Então a gente tem um PDF que é produzido por uma pessoa da equipe do EBD em Foco. Tá? Esse PDF ele é disponível também no site. E tem esses textos que são em PDF também, que vão complementar. Então se você quer se aprofundar, né, na descrição do vídeo tem aí o link desses PDFs, enfim, para você baixar. Um deles, no caso, foi escrito por mim. Tá? No caso, é um texto que eu escrevi. Este texto que eu escrevi, uma reflexão sobre o que é a verdadeira adoração. Então você pode clicar no link aí e vai baixar. E os outros dois não foram escritos por mim nem pela equipe do EBD em Foco. São textos extras, inclusive um do Russell Shedd, que eu achei bem interessante. E lá tem, no final desse texto, uma análise das palavras relacionadas à adoração. Se você quiser analisar essas palavras no grego, lá no hebraico, tem toda uma análise. Eu recomendo você baixar esse material aí complementar. E aqui, tá, nessa lição, vamos falar sobre o culto, sobre a adoração. Primeira coisa aqui que eu quero falar é assim, o que é o culto? Tá? O que é o culto? Quando a gente fala de culto, o que vem na nossa mente é aquele momento onde nós nos reunimos lá na igreja. E dentro do contexto da revista, eu entendi que o escritor também está falando disso. Tá? Ele está falando disso. Ele fala de culto um pouco mais amplo? Ele fala. Mas eu vejo que ele está focado dentro da questão litúrgica, ali dentro do momento de reunião. Alguns teólogos preferem chamar este momento de celebração e não de culto. O argumento é que o culto é oferecido em qualquer lugar, porque ele está relacionado, seria a mesma coisa que a adoração, então eu adoro a Deus no meu cotidiano, no meu dia a dia. E quando eu me reúno com os irmãos, eu vou celebrar ali com os irmãos. No caso, celebrar traz a ideia de festa mesmo, então é como se fosse, né, uma festa de união para edificação da igreja e para louvor e glória a Deus. Então seria esse propósito do culto. O escritor da revista ele vai colocar que o culto seria um diálogo, onde a gente fala com Deus e Deus fala conosco. Então tem essa via de mão dupla. Tá? O escritor da revista vai colocar isso. Eu concordo com ele, porque o culto ele não serve somente para a edificação da nossa vida, como se nós fôssemos lá receber algo de Deus, somente isso. Então ele serve sim para isso, mas não é somente isso. No culto eu vou também levar algo a Deus. Eu vou oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, eu vou exaltar o nome de Deus. Então o culto tem esse propósito. Só que eu não posso restringir o meu momento de adoração a este
local, né, como a gente chama de igreja, eu não posso adorar Deus somente ali, naquele momento, na celebração. O meu culto, a minha adoração, tem que estar no dia a dia, no cotidiano. Em um dos textos que eu disponibilizei no conteúdo complementar, que é o texto do Shed, você vai ver que ele fala lá da questão da dualidade cristã. Muita gente acha que a vida cristã ela é uma vida que existe uma vida dupla, né? Seria assim: enquanto eu estou lendo a Bíblia, orando, indo à igreja, eu estou alimentando o lado espiritual. Enquanto aí lá eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar a Deus. Mas enquanto eu estou, quem sabe, assistindo um filme, eu estou passeando numa praça, tomando um sorvete, conversando com outras pessoas, a conversa ocasional, no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, aí eu estou vivendo a vida material e não tem nada a ver com a adoração. Então, essa vida dualista, né, não sei se está certo, dualista, né, se você viver esse dualismo, não é o padrão do cristianismo. Tá? Tem gente que pensa assim, mas eu já falei isso muito nos meus vídeos, acaba ficando repetitivo, mas a ideia é essa, que nós possamos refletir sobre aquilo que a gente sempre acreditou e trazer à luz esse pensamento, um pensamento diferente sobre o que é a adoração a Deus, se existe realmente esse dualismo. Tá? Esse dualismo ele é herança dos gregos. Tá? Os gregos tinham essa ideia, né, que existe o mal e o bem, né, o certo e o errado, e traziam essa análise. Então, assim, tudo para os gregos existia um dualismo, mas na vida cristã não existe esse dualismo. De acordo com Jesus, ali na conversa com a mulher samaritana, a mulher está preocupada com o local de adoração, onde é que a gente adora, é no templo ali, Jesus explica melhor, e aí Jesus vai e fala com ela: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não está atrelado a um local específico. A adoração a Deus, ela acontece em qualquer lugar. Tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Paulo que fala, né, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, nós temos que estar sempre atrelados ali à vida espiritual. Então, esse dualismo material e espiritual, a gente não pode deixar ele entrar na nossa mente. A gente tem que viver o espiritual o tempo todo. Então, o culto a Deus ele é oferecido o tempo todo. Tá? O cristão ele tem que viver ali o cristianismo, uma conexão com Cristo, 24 horas por dia. Então é nesse sentido. Tá? Jesus está dizendo que a adoração verdadeira tem a ver com a motivação do coração. Tá? Não adianta nada você ir ali à igreja, porque lá na igreja eu vou adorar a Deus. Mas chega lá, você está com a mente ocupada. Né? O Shed também fala isso no texto dele. Né? Muita gente está resolvendo problemas, está fechando negócios na mente. Está dentro da igreja, está dentro do ambiente propício ali à adoração, mas a mente não está voltada para a adoração. Então não adianta muita coisa. E assim, a gente tem que ter essa questão também de entender que aquele momento que a gente se reúne com os irmãos é um momento momento assim, de você se desligar por completo, e ali você vai conectar diretamente com Deus e entender, entregar tudo nas mãos dele. Não adianta também nós queremos oferecer um culto, uma adoração específica junto com os irmãos ali, mas a mente está muito longe. Então a gente tem que estar conectado com Deus ali o tempo todo. Então vamos lá. Então assim, aqui, né, como eu falei, estou falando de nós estarmos na igreja, conectado com Deus, e também no cotidiano. Aí entra no tópico 2 da lição, que é sobre o centro da nossa adoração. Tá? O centro da nossa adoração é Deus, exaltar a Deus. Tá? Então nós temos que focar nisso, reconhecer a grandeza, o poder e a majestade de Deus em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Então aqui é a Trindade atuando na adoração. Tá, vamos lá. Continuando aqui sobre o culto. Vamos falar da questão litúrgica específica dentro do momento de celebração, quando a gente está reunido ali na igreja. O escritor da revista faz uma defesa do culto pentecostal, ele chama de culto pentecostal. Algumas pessoas questionaram isso, achando que isso é invenção do escritor da revista, que ele quer tratar, defender o pentecostalismo e tal, mas não é. Na verdade, quem escreve sobre liturgia, sobre a teologia da liturgia, essas pessoas elas identificam esses padrões, tem realmente um culto diferente. Até mesmo eu estou falando aqui de liturgia, né, eu vou até explicar um pouco, existe sim uma teologia que se volta para isso. Tá? E alguns teólogos
tem três linhas de pensamento. Uma linha de pensamento de uns teólogos é assim, é que a liturgia ela vem primeiro do que a teologia, ela é como se ela fosse mais importante do que a teologia. Então, ela molda a teologia. Esse modelo de liturgia moldando a teologia, ele foi observado na igreja primitiva, porque na igreja primitiva ainda estava sendo escrito o Novo Testamento. Então, o que contava, na verdade, era a prática deles do cotidiano, baseado naqueles que eles viram em Jesus. Então, meio que a liturgia moldou a teologia. Depois, aí tem um outro pensamento, que é onde a teologia vai moldar a liturgia. Então, eu tenho que ter ali dentro do pensamento, dentro das minhas ações litúrgicas, ou seja, a maneira que eu vou conduzir um culto, vai acontecer o culto, a adoração na igreja, mas isso vai ser pautado pela teologia. Então a teologia tem que assim, segurar as rédeas para não perder o controle. Tá? E tem um outro pensamento que é os dois, ou seja, ao mesmo tempo que a liturgia molda a teologia molda a liturgia, os dois caminham juntos. Então, esse segundo pensamento, onde a base é a teologia, pode-se dizer que é um pensamento voltado para aquelas igrejas mais tradicionais, aquelas igrejas onde históricas, né, reformadas, que o culto deles é bem tranquilo e tal, aquele negócio silencioso, eles têm muito cuidado para não fazer muito barulho. Então, a ideia ali é reverência extrema mesmo, prestar atenção na mensagem, não dá glória a Deus, não dá aleluia, não bate palma, tá? E aí dependendo do modelo, né? No caso, a Assembleia de Deus, pode-se dizer, de acordo com esse material que eu li sobre esses três formatos, diz que a Assembleia de Deus se encaixa no primeiro, né? Como se a liturgia moldasse a nossa teologia. Eu não vejo dessa forma, eu fico como escritor da revista que dá a entender, no nosso caso aqui da Assembleia de Deus, que assim, tá mesclado. Por quê? Porque a teologia, ela não fornece, né, quando a gente vai para a Bíblia, a gente não tem uma informação, um passo a passo de como deve conduzir um culto, do que deve acontecer no culto. A gente não tem esse passo a passo, então nenhuma igreja tem autoridade para falar assim, o meu modelo é o melhor. O modelo que eu sigo é o bíblico. A gente segue o modelo bíblico e as outras igrejas não seguem. Não existe isso, tá? Ninguém pode fazer esse tipo de defesa. Por isso que o escritor ele vai falar do culto pentecostal. Tá? E baseado em quê? Em 1 Coríntios 14. Então, em 1 Coríntios 14, a gente observa louvor, a gente observa profecias, né? Tem a revelação, a gente observa línguas, a gente observa doutrina. Então a gente observa o que? Alguns elementos que fazem parte de uma liturgia, de um culto. Tá? Elementos que fazem parte, mas não tem uma regra. Então a Assembleia de Deus conduz o seu culto de uma forma, né, que não necessariamente é o padrão e é o melhor. Tá? Foi o padrão histórico que se desenvolveu e ficou marcado. Né? Então a gente tem toda a Assembleia de Deus que a gente vai praticamente o mesmo padrão. Canta 3 hinos da harpa, faz a leitura da palavra. Não, começa com a oração, canta 3 hinos da harpa, faz a leitura da palavra. Depois tem mais uma oração. Aí depois geralmente vem as apresentações dos visitantes. Depois canta um louvor, colhe as ofertas, dá oportunidade para o conjunto de jovens, dá círculo de oração. Quem sabe, se der tempo, dá oportunidade para mais algum irmão, dá uma saudação, dá uma palavra. E depois vem a pregação final, que dura em torno de 30 minutos, dependendo do tempo que sobrou, ou do tempo que a igreja disponibiliza, enfim, se é festa ou se não é festa. Aí a pregação pode durar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e depois vem o apelo, e por último, os avisos, depois o encerramento. Então esse é o passo a passo de um culto assembleiano, tá? Segue mais ou menos esse passo a passo. Dentro desse contexto tem línguas estranhas, tem profecia, tem glória a Deus, tem aleluia. Então tem vários elementos que caracterizam o culto pentecostal. O Russell Shedd, no seu texto, que eu vou deixar disponível para você baixar, ele vai falar assim, ó, ele coloca aqui alguns modelos, tá? Ele vai chamar de culto carismático. Tá? O culto carismático seria esse culto pentecostal, que tem, né, aleluia, glória a Deus, o pessoal bate palma, pula, faz movimento com o corpo. Depois ele fala do culto didático e pedagógico. Tá? Nesse caso, o culto didático ou pedagógico é o culto que
ele preza, ele prioriza o ensino da palavra de Deus. Então ele dá um tempo maior para a palavra, todo mundo fica prestando atenção calado, em silêncio, aprendendo. Então esse culto, ele é um culto que não é errado, tá? E nem é o certo, é um tipo de culto, as igrejas tradicionais seguem essa estratégia. Tá? Tem um culto eucarístico, no caso esse culto ele valoriza a ceia do Senhor, a Eucaristia. Tá? No caso aqui, a Eucaristia representa o cerne da aproximação entre Deus e o cultuante. Então aqui ele cita, por exemplo, a Igreja Católica e também a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana. Tá? São igrejas que historicamente todo culto tem a Eucaristia, ou seja, todo culto tem a Santa Ceia. Tá? Então é um culto que prioriza isso. Existe um padrão para a Santa Ceia, para acontecer a Santa Ceia, porque a Assembleia de Deus faz uma vez por mês. Não existe um padrão também para isso. A Bíblia não dá um padrão. Então, a igreja luterana, católica, está errada em fazer a Santa Ceia todo domingo? Não, não está errada. A Igreja Cristã do Brasil, que eu não sou muito fã, mas enfim, por algumas razões depois a gente pode falar disso. Mas a Cristã do Brasil, ela faz a ceia uma vez por ano. Está errado? Também não está errado. Tá? E a Assembleia de Deus faz uma vez por mês. Está errado? Também não está errado, porque a gente não tem um padrão. Então, assim, um padrão bíblico definido sobre isso. A ceia tem que acontecer, faz parte do cristianismo, mas não tem um padrão. Então é todo domingo, 2 vezes por mês, uma vez por ano, não tem esse padrão. Então, mas tem algumas igrejas que priorizam isso, seria o culto eucarístico. Tá? Tem o culto querigmático, que é aquele culto voltado para a evangelização. Então nesse caso aqui, eu posso até, apesar de não concordar também, que é uma seita, são os testemunhas de Jeová. Tá? Os testemunhas de Jeová, eles não costumam se reunir, fazer aqueles cultos grandes, tal. Eles se reúnem mais para estudar a palavra, fazer treinamento e foca na evangelização. É claro que isso aqui, esse querigmático, ele vai mesclar com outros tipos de culto. Tá? Aqui é questão de ênfase. O Shed está colocando aqui ênfase, igrejas que enfatizam isso. Então tem igrejas que eu não conheço muito, mas eu vejo, já vi na internet, né, e gente, tem igreja de todo jeito, tá? Todo jeito. Mas você vai encontrar por aí igrejas onde eles não priorizam o culto na igreja, a reunião ali, tá? Uma grande reunião. Eles priorizam realmente o evangelismo. Ele colocou aqui também mais um, né, o culto koinoniático. Ele está criando, né, aqui adjetivos para falar dos tipos de culto. Né? Nesse caso aqui seria koinonia, comunhão. Então são cultos que focam a comunhão, a ajuda mútua, o compartilhamento. Então é um culto que nem vai ter, talvez, assim, muita pregação da palavra. Volta mais para essa questão, louvores e tal. Eles até citam aqui algumas igrejas dos Estados Unidos que fazem isso. E o culto diaconal? O culto diaconal baseia-se mais na questão da ação, doar cesta básica, visitar os doentes, visitar os presídios. Então aqui é questão de ênfase também, tá? Não estou dizendo que as outras igrejas não fazem isso, mas algumas igrejas vão enfatizar tanto isso aqui que não se importam tanto com o culto lá na igreja tradicional como da Assembleia de Deus. A prioridade para eles é estar na rua, ajudando as pessoas, visitando os doentes, ajudando os moradores de rua, os drogados. Então são igrejas voltadas para a diaconia, para a ação prática, né, da questão aí, pode-se dizer assim, mais de ação social mesmo. E com isso eles entendem que estão, né, fazendo a obra, pregando o evangelho. Então, tudo isso vai ter em todas as igrejas, mas questão de ênfase, como eu falei, cada uma aqui vai ter um culto diferente. Mas existe uma regra? Não. Não existe, tá? Isso aí eu sempre vou dizer, tá? Não existe uma regra. Nós temos uma tradição pentecostal. E essa tradição, ela, quando é seguida, ajuda bastante. E quando uma pessoa fala assim, eu vou sair da Assembleia de Deus porque eu não gosto do formato de culto da Assembleia de Deus, eu vou para uma batista porque é uma batista bem tradicional, porque lá é mais silencioso. Essa pessoa está fazendo algo errado? Para mim não está, do meu ponto de vista não está. Ela está procurando algo que se encaixa melhor no perfil dela. E eu vejo dessa forma, o reino de Deus, a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, né? Então assim, o reino de Deus, pode-se dizer que ele tem espaço para todo mundo. Se a pessoa fala assim, eu sou jovem, eu quero uma igreja mais animada, que tem mais louvores, ele vai encontrar essa igreja, que tem o culto enfatiza mais os louvores. O outro fala assim, não,
não gosto de muito barulho, muita bagunça, eu prefiro um negócio mais calmo, ele vai encontrar essa igreja. O outro fala assim, não, mas eu sou uma pessoa mais ativa, eu gosto de agir, de fazer, e eu fui numa igreja ali, ninguém gosta de evangelizar, ninguém gosta de visitar um doente, ninguém gosta de ir no presídio, eu gosto de fazer isso, não encontrei, naquela igreja eu não encontrei um grupo que gosta de fazer isso, mas ele vai para outra que enfatiza isso, e aí lá ele se acha melhor e faz a obra de Deus. Então eu vejo dessa forma, tá? Deus permite essas diferenças justamente para que nós possamos realmente entrar, participar de um local de celebração onde a gente se encaixa melhor e se sente melhor, e ali a gente adora a Deus do nosso jeito. Tá? Eu vejo algumas pessoas criticando a Assembleia de Deus, porque o culto da Assembleia de Deus é bagunçado, o culto da Assembleia de Deus é isso e aquilo, o movimento pentecostal tem sido algo ruim, mas por outro lado, eu vejo Deus agindo, por mais que não seja perfeito, mas Deus está agindo. Agora a gente não pode esquecer que Paulo falou, tudo com decência e ordem. Tudo com decência e ordem. Eu também não posso ficar criando, inventando coisas, fugindo totalmente do padrão. Por isso que o título da lição é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Então aqui está bem claro a questão da reverência. No meio pentecostal tem muita questão do reteté, do pula-pula, daquele negócio. A gente tem que ter reverência. Tem problema ter línguas estranhas, ter cura, ter profecia na igreja? Não tem problema, mas isso não pode atrapalhar o andamento do culto, não pode atrapalhar a adoração dos outros irmãos, não pode atrapalhar o propósito do culto, que é adorar a Deus, pregar o evangelho, a mensagem está centrada em Cristo. Então se o culto só tem reteté, só tem movimento, não tem palavra, tem um problema aí. Está faltando um pouco de reverência, está faltando ordem, está faltando decência. Tá? Então, a gente tem que observar esses detalhes. Tá? Então, assim, dessa forma, a gente vai cultuar a Deus, né, de forma decente, reverente, e reconhecer que Deus é o ser todo-poderoso, criador e sustentador do universo. E por esse motivo, a gente tem que ter temor e tremor diante dele. Tá? Isso é muito importante, temos que ter temor e tremor diante de Deus. Independente de como seja o culto na sua igreja, você tem que ser reverente. Na prática, isso significa você chegar no horário, você não ficar mexendo no celular, você ficar em silêncio. Se você tem uma criança que chora, que faz barulho, que gosta de brincar, de correr dentro da igreja, tome cuidado com seu filho. Quem sabe, converse com o pastor para criar um culto separado ali para as crianças. Porque assim, você sabe que menino é assim mesmo, corre, bagunça e tal. Então coloca ele lá num culto separado. Conversa junto os pais da igreja, conversa com o pastor se na sua igreja não tem isso. Então assim, para que o culto seja algo realmente reverente. Né? Eu fico, assim, quando eu vou pregar e começa a criança a correr e começa a gente a conversar, eu perco a concentração. Eu acho muito ruim isso. Dá vontade de gritar do púlpito, ô pai, pega esse teu filho aí perturbado e dá um jeito nele. Dá vontade de fazer isso, porque o pregador ele fica sem concentrar, e os irmãos que estão ali para ouvir a palavra, para adorar, também perdem a concentração. Um culto reverente é um culto, eu vejo assim, apesar de não ser algo engessado, mas é algo organizado, onde tem toda uma programação organizada. Pode fugir da programação? Pode, não tem problema. Mas que seja algo realmente bem organizado, que tenha um momento de começar e um momento de terminar. Tá? Tem culto que é uma bagunça, o horário é para terminar 9, termina 11, e o pessoal fica, né, agoniado com aquele negócio, porque a pessoa se programa para ir embora 9 horas, 9h30. Se o culto passa desse horário, a pessoa não consegue mais se concentrar no culto. Então tem todos esses detalhes que tem que ser levado em consideração. Quem vai cantar e quem vai pregar tem que estar bem preparado. Não adianta nada você chegar lá, porque eu vou cantar para Deus, aí canta de qualquer jeito, canta desafinado, canta fora do ritmo. Não adianta, que não vai ter adoração nesse teu louvor. E do meu ponto de vista, o irmão que está adorando, que conhece o hino, ele vai começar a prestar atenção nos erros. Vai começar a prestar atenção porque ele não vai conseguir se concentrar na adoração a Deus. Isso é um fato. Você com certeza você já foi para um culto e alguém cantou desafinado e você não conseguiu se concentrar. Então assim, tudo isso tem que ser levado em consideração num culto reverente, organizado, um culto onde realmente o propósito é adorar Deus. Então a aplicação prática disso aqui é nesse sentido, tanto para quem vai lá oferecer um culto a Deus, os irmãos de forma geral,
quanto para quem está na liderança da frente do culto, cantando, pregando, ensinando. Então é para os dois lados. Quando os dois lados cumprem o papel de adorador verdadeiro, de adorador reverente, o culto é uma bênção. Tá? Aquele momento de celebração é uma bênção. Aquele momento é muito bom, a pessoa vai para casa com vontade de voltar. Tá? E assim vai, ela vai adorar Deus no dia a dia, no cotidiano. Amém? Então eu chego aqui no final desse vídeo. Esse tema é um tema muito amplo, tá? Não dá para a gente entrar em muitos detalhes. Quem sabe muito do que eu falei aqui, coisas que você já sabe, mas o importante aqui é você se aprofundar e procurar mais conhecimento. Então acesse o conteúdo que eu deixei disponível para download. Tenho certeza que você vai aprender muito desse conteúdo. Esse conteúdo ele vai te ajudar bastante aí para que você possa se aprofundar no conteúdo da lição. Tá? Então estude, o meu conselho que eu dou é estude, leve a sério o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, vá além da revista, vá além do que você tem em mãos, e Deus vai honrar o seu ministério de ensino e vai abençoar grandemente a sua vida. A paz do Senhor, até o próximo vídeo, a próxima aula.